Pesquisadores estão explorando uma área de gelo e quando vêm descobrem uma geleira que era da época da Era do Gelo. E quando eles olham essa geleira, tem simplesmente uma mulher congelada lá dentro. Eles falam pra contatar a corte arcana, mas do nada essa mulher começa a falar. Poxa vida, já se passaram 1000, 2000 anos? Acho que talvez eu tenha dormido demais. E então ela fala pro pesquisador que é uma antiga deusa e faz um pedido pra ele, que é pra trazer o melhor jogador dessa era pra ela. Então a gente volta pra atualidade desse mundo e vê que tá rolando o jogo dos deuses, que é basicamente um humano desafiando algum deus. E essa é a realidade desse mundo. O negócio passa até em streaming. E dessa vez a gente tá, pelo jeito, enfrentando 3 deuses, só que a gente perdeu as 3 batalhas. 69 apóstolos desistiram. É o que eu falo, é muita mídia e pouco futebol, cara. Então aparece o nosso protagonista, que parece que ficou 6 meses fora e fala que ele precisa ir, pois ele também é um dos desafiadores. E parece que ele é bem famoso, pois o pessoal reconhece ele na rua, até fala que o nome dele é Fei. Não que o nome dele é feio, tipo, é Fei mesmo o nome dele, Fei, F-A-Y. Então o Fei entra no lugar dos desafiadores e todo mundo fica impressionado que ele tá de volta. Até uma mulher chega e fala, caramba, não o vejo há 6 meses. E nos é revelado que ele passou 6 meses fora porque estava procurando uma garota. Uma garota de cabelo vermelho que ensinou ele a jogar no passado. Então ela, que é a gerente do lugar, fala pra ele acompanhar ela até o 17º andar. E ela fala pro Fei que tem uma garota que ela queria que ele conhecesse. Uma garota que pediu pra trazerem o melhor jogador dessa era pra ela. E esse não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o Fei. E a gerente conta, né, que essa garota, que é a deusa do começo do episódio, no passado tava brincando de um jogo de pega-pega contra os humanos, só que enquanto se escondia, acabou dormindo numa geleira. E passou pela Era do Gelo inteira, um total de 3000 anos. E que ela é o avatar do fogo em forma de dragão. Uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos. Mas mesmo assim é muito poderosa, então eles não podem enfurecê-la. Pois em apenas 1 hora essa cidade podia desaparecer do mapa e virar cinzas. E quando eles chegam de elevador no andar, ela simplesmente fala que o Fei é quem vai ter que ficar de olho nela. A gerente quer saber o motivo pelos quais os seres espirituais, os deuses, desceram na Terra. E ele é o mais apto para esse trabalho porque ele simplesmente não morre, pois ele possui o Arise. Então a deusa aparece e do nada vem na mente dele a imagem da mulher que ele estava procurando de cabelos vermelhos. E então a gerente apresenta ele pra deusa falando que ele é o melhor jogador. Desde que ele debutou há 3 anos, venceu 3 jogos contra os deuses. E o nome dessa deusa é Leolesha. Então a Leolesha já vai pra cima dele querendo começar um jogo. Ele fala, não é melhor a gente se apresentar? E ela fala, não, vamos nos apresentar por meio de um jogo. O jogo de início parece ser basicamente um jogo da memória de apresentação, onde tem vários pares de carta com nomes como nome, sonho, hobbies, e as regras seriam as mesmas coisas da memória com baralho normal. Ou seja, se você consegue pegar o par da carta, as 2 cartas, como por exemplo se for cidade natal, você pode perguntar a cidade natal da pessoa. E então o Fei fala pra ela embaralhar as cartas de novo, pois seria injusto, pois ele decorou todas as posições das cartas naquele pouco espaço de tempo que ela estava apresentando o jogo. Ela fica impressionada e ele fala que no passado uma pessoa treinou ele até a morte com jogos. Aí então a solução que a Leolesha acha é fazer todas as cartas flutuarem e ficarem girando e embaralhando o tempo todo, em vez de botar numa mesa tradicional. E o Fei percebe que elas até se movem em órbitas e velocidades diferentes. E nem a Leolesha consegue adivinhar onde está cada carta. Basicamente um jogo de memória em 3D. Mas a Leolesha quer adicionar outra regra, uma regra especial, é a regra de turno único absoluto. Porque num jogo da memória comum, quando você pega um par, você pode ir de novo tentar buscar outro par, né? Mas nesse jogo não vai ter isso. Então se você pega um par, você não vai poder ir de novo. Mesmo se você acertar o par, é a vez da outra pessoa depois. E o Fei percebe que isso daí então não vai ser um jogo de memorização. E então eles começam o jogo. E a gerente tá acompanhando lá da sala dela. O Fei começa e ele não consegue um par de primeiro, ele pega tipo sanguíneo e cidade natal. Ele até questiona se deuses têm sangue e ela resolve responder falando que é mais quente do que lava. Se cair só uma gota já derrete o prédio inteiro. E se ele quiser saber mais, ele vai ter que conseguir as 2 cartas de tipo sanguíneo. E então ela se apoia na mesa, aparece o decote dela e o nosso protagonista já fica todo vermelho. E a Leolesha até fala que os deuses não entendem muito bem o conceito de roupas íntimas. Ou seja, ela tá sem roupas íntimas. Ele fala que ele não consegue se concentrar, mas ela não liga. E então ela escolhe 2 cartas e pega nome e cidade natal. Aí ela fala pro Fei que agora ele já conseguiu as 2 cartas de cidade natal. Será que ele consegue falar onde eles estão? E então ele fala exatamente onde estão as 2 cartas e pega elas. Ela fica impressionada e começa a explicar de onde os deuses vieram, que é de Elementos, o lugar que os humanos chamam de reino espiritual superior. Onde os deuses vivem e os humanos precisam de uma porta especial para entrarem. Os deuses desse mundo são sedentos por jogos. Eles estavam entediados uma época e deram Arises para os humanos, para que os humanos pudessem desafiá-los em jogos. Os humanos que recebem o Arise se tornam apóstolos, e os apóstolos têm a permissão de desafiar deuses em jogos, pois eles recebem poderes sobre-humanos ou mágicos e podem desafiar os deuses em batalhas de sabedoria.
E todos esses jogos acontecem em elementos. E o prêmio de se você ganhar de um deus é que você vai usar parte do seu Arise no mundo real. Ou seja, quanto mais você ganhar, mais do seu Arise você vai poder usar no mundo real. Pois esse mundo não é normal. Esses poderes são extremamente importantes para explorar esse mundo, já que 93% desse mundo ainda não foi explorado. Tem dinossauros, escorpiões gigantes e tudo. E se o apóstolo perder 3 vezes, ele perde o seu direito de jogar. E eles zeram o jogo se algum apóstolo conseguir 10 vitórias contra os deuses. Então eles receberiam a celebração, mas como ninguém ainda conseguiu fazer isso, eles não sabem o que é isso. Então voltamos pro jogo dos dois, e a Leolesha consegue a duplinha de cartas de nome. E pergunta o nome do Fei, que o nome completo dele é Fei Tel Philos. Ela até pergunta o apelido pra ele e ele fala que todo mundo só chama ele de Fei. Então ele percebe que com essa perguntinha do apelido ele pode fazer várias outras perguntas se tirarem outras cartas. Esse jogo na verdade só parece ser um jogo de apresentação, mas na verdade é um jogo de quantas perguntas você consegue pensar com as cartas que você tirou. Então passa um pouco de tempo e dá pra ver que ele conseguiu mais algumas cartas enquanto ela só ficou com as 2. E na vez dela agora ela pega 2 cartas em branco, ou seja, coringas. Quem pegar essa carta pode perguntar o que quiser. Então, ela que tava toda amigável, do nada faz uma cara séria, ativa o olho laranja dela, parece que tá pegando fogo e pergunta: humano, qual o verdadeiro motivo pra você tentar se aproximar de mim? Nisso ele fica com medo e percebe que ela é realmente uma deusa genuína. Mas ele consegue ficar calmo e fala que o objetivo dele, sinceramente, é ficar de olho nela, na Leolesha. Aí a gerente que tá observando tudo fica desesperada, falando que se ele revelar isso, a cidade vai virar cinzas porque a deusa vai ficar enfurecida. Mas a deusa gostou dele porque ele jogou com ela e é um humano sincero, é um bom humano. Ela até fala que vai começar a chamar ele de Fei e que ele pode chamar ela de Lesha, em vez de Leolesha Sama. Então a Lesha pega as cartas dele, que foi Sonho, Cidade Natal e Hobby, e fala que desde o começo ele nem queria ganhar dela. Ele fala que a natureza desse jogo é que mesmo que você se lembre da carta, você não pega ela. Porque isso não é um jogo da memória normal. Tipo, ele não ia pegar essa carta de nome que ela tinha pegado, porque ele já sabia que o nome dele era Leolesha. E como não dá pra acumular uma carta atrás da outra, ele só teria desperdiçado o turno dele. Aí ela fica curiosa e pergunta o que ele perguntaria se ele conseguisse a carta Coringa. E ele fala que ele ia perguntar por que você fica aqui e não volta pra elementos. E por que escolheu ele, já que tem muitos apóstolos melhores que ele. Aí ela fala que ele é o único iniciante que tem 3 vitórias, e no último século teve poucos iniciantes que foram tão longe. E ela quer zerar o jogo dos deuses com ele. Então ela revela que veio pra cá brincar com os humanos, mas parece que só dá pra vir de elementos pra cá, e não o contrário, ou seja, ela não consegue voltar pra elementos. Aí ele fica um pouco desesperado, mas ela fala, tá tudo bem, é só jogar o jogo dos deuses e ganhar. Aí ele pergunta pra ela, então você sabe o que é a celebração? Ela fala que é claro e que a teoria dos humanos estava quase certa. Os deuses vão realizar um desejo seu, só que não era só isso. Você pode pedir centenas, milhares de coisas, o quanto você quiser. Então ela pega a mão do Fei e sai correndo. E já vai direto pro portão divino que vai pra elemento, falando que ela não aguenta mais esperar, que ela tava esperando um humano como ele. E o jogo dos deuses deles tá pra começar. E então corta pra elementos, eles já estão no meio da cidade sendo perseguidos por um gigante de pedra. Pelo jeito é um anime, mais um anime onde um protagonista é super inteligente e tal, mas pelo menos ele não parece ser aquele tipo Ed, tá ligado? E eu gostei da química dos dois, vamos ver como é que vai continuar esse anime. Quem gostou dá o like, por favor. Se vocês quiserem que eu traga, fala aí. E tamo junto, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso, tamo junto, valeu, falou.